pessoal! Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Métodos para a Produção do Conhecimento. Continuamos com a participação do professor Gilson Volpato, que vem nos trazer um pouco mais acerca dos seus conhecimentos referentes aos elementos necessários para o desenvolvimento de uma pesquisa científica. Passo a palavra agora ao professor Gilson Volpato. Ok, nós falamos um pouco da metodologia, da introdução, no contexto muito mais do projeto, mas na verdade no contexto do processo de fazer uma pesquisa, né? Agora vai um passo além do projeto. Uma vez que você fez o projeto, agora você aplica, tá? Se você fez um projeto de uma casa, por exemplo, imagina, vamos fazer uma analogia com uma casa. Eu fiz um projeto de uma casa, a planta da casa. Agora eu vou aplicar, agora eu vou lá no terreno, vou ter que fazer os buracos, fazer o alicerce, construir as paredes, enfim, fazer a casa, certo? Agora a mesma coisa, do projeto agora você vai fazer a pesquisa, propriamente dita. Então, nós vamos falar da coleta de dados, tá? Alguns detalhes sobre isso, é muita coisa, mas o principal, tá? Lembra que resultado, ele é muito importante para o cientista. O cientista concluir e falar sem base em resultados, é melhor não falar, tá? Isso não é aceito. Revista ruim, publica isso de monte, mas revista ruim não é o lugar que você vai crescer na ciência. Não é aquilo que a gente está visando. Esses resultados estão nesse contexto aqui, ó. Pergunta, objetivo, metodologia e agora a execução que vai te dar resultados. Os resultados nada mais são do que a base empírica, tá? A ciência é baseada em evidências, lembra disso? Né? Ciência é baseada em evidências, resultados, que podem ser alcançadas também por outros cientistas. Então são resultados que não são só seu. Então você tem que dizer como você obteve aquilo. E se outros grupos de pesquisadores começam a repetir aquilo e não encontram resultados na mesma linha que você encontrou, eles desacreditam a sua pesquisa. Às vezes você está até certo, mas não importa quem está certo, importa o que fica, ok? Então, veja, resultado é base empírica, aquilo que a gente já falou numa das nossas aulas. Os resultados, eles dependem da variável operacional. Lembra que tem variável teórica e variável operacional. A variável operacional, dependendo dela, você vai coletar aquela informação, não é? Então, ó, depende das variáveis operacionais que escolhemos. Dependendo delas, esse resultado você vai pegar de forma quantitativa ou qualitativa. Qualitativas são qualidades, ó, palavras, conteúdo de palavras, sons, cores, né? Desenhos, eu posso estudar crianças por meio dos desenhos, não é? E quantitativos? Quantitativos são números, eu consigo registrar com números, contar, medir, pesar, certo? Aparelhos que medem isso, ou você mesmo conta as coisas. Esse tipo de coisa, tá? Ela depende da variável que você for estudar, dependendo do que você estiver estudando. Eu posso estudar um mesmo fenômeno usando variáveis quantitativas. E um outro pesquisador pode estudar o mesmo fenômeno usando variáveis qualitativas. Eles têm que chegar nas mesmas coisas. É comum no Brasil algumas pessoas ficarem distinguindo, né? Não, a minha pesquisa é qualitativa, a minha pesquisa é quantitativa. Isso é besteira, tá? Para com isso. O que conta da pesquisa é o que você está fazendo, onde você quer chegar com aquilo. O resto é o meio. Se você sair na natureza com óculos de lente amarela, tentando entender a natureza, o que você vai concluir? Que a natureza é amarelada. Agora, se trocar, puser um óculos azul, você vai concluir o quê? Que a natureza é azulada. Então, veja, não tente colocar a técnica acima da pesquisa. Se você sair com técnicas qualitativas, tem coisas que você não vai conseguir ver. E se você sair só com técnicas quantitativas, tem coisas que você também não vai conseguir ver. O bom cientista, ele sabe que as técnicas são ferramentas. Ele tem ideias e ele vai atrás dessas ideias. Conforme a necessidade, ele vai usar técnicas quantitativas ou qualitativas. Portanto, um cientista completo, ele conhece as duas técnicas, tá? Uma pesquisa pode ser que seja suficiente usar técnicas quantitativas, às vezes é suficiente usar só qualitativas e às vezes precisa das duas. É isso de forma muito simples.
não fique com preconceitos. Tem algumas áreas de ciência no Brasil, em particular no Brasil, que elas têm mania de vestir umas carapuças e achar que o mundo é assim. Esqueça isso. Tenha liberdade de pensamento. Não coloque o seu pensamento dentro de gavetinhas. Tá? As técnicas quantitativas, elas exigem estatística. Estatística é o como você analisa os números. Não adianta pegar números e falar, olha, esse daqui deu 30%, o outro deu 10%. 30 é maior que 10. Não é. O 30 pode ser maior que 10, mas pode não ser. Matematicamente, 30 é maior que 10. Mas estatisticamente, probabilisticamente, pode ser que se você repetir aquele estudo, onde deu 30 num caso, vai dar 10. E no outro, onde deu 10, dê 30. A estatística ajuda a gente a decidir qual a nossa chance de que aquela diferença seja de fato uma diferença real da população e não apenas uma diferença casual. É isso que a estatística ajuda. Então, não adianta olhar os números e depois concluir com base, né, no eu acho, no parece, tá certo? Então, se tem número, use estatística. A qualitativa, usa as técnicas da qualitativa. Uma delas é a análise de conteúdo. Tá? Então, você vai ter técnicas específicas para identificar conteúdos parecidos com palavras diferentes. Você vai ter técnicas específicas para analisar o que representam aquelas palavras, certo? Para você extrair daquele conteúdo qualitativo a ideia central dele. É um outro jeito de fazer análise. Não é nem melhor e nem pior que o outro. Tem coisa que não dá para estudar quantitativamente, que é besteira fazer isso. E tem coisa que não dá para estudar qualitativamente, também é besteira fazer isso. Menos preconceito para as técnicas. Pensa na ciência que você está construindo. Essas técnicas, tá? Elas, sejam quantitativas ou sejam qualitativas, elas precisam ter 3 características, pelo menos. Precisam ser fidedignas, precisas e exatas. O que é uma técnica fidedigna? A técnica fidedigna, ela registra aquilo que você quer registrar. Por exemplo, uma técnica para registrar açúcar no sangue. Eu tiro um pouquinho de sangue, ponho num aparelho, aperto um botão, aparece um número. Aquele número é o que eu tenho de açúcar no sangue? Se aquilo de fato estiver medindo açúcar, então a técnica é fidedigna. Mas se junto com açúcar estiver medindo um pouquinho de gordura, não sei o que lá, a técnica não é fidedigna. Ela está medindo outras coisas. Eu posso usar um questionário para medir depressão. Então eu faço perguntas. E pelas perguntas eu digo, esse indivíduo está com sintoma de depressão. O que ele está medindo ali, o que aquele questionário está pegando, será que aquele questionário está pegando exatamente depressão? Ou ele pega alguma outra característica psicológica que confunde com depressão? Isso a gente tem que saber. Tá? A boa técnica, ela mede exatamente aquilo que você quer medir. Isso é fidedigno. E precisa. O que é uma técnica precisa? Precisa é o seguinte, se eu usar aquela técnica para registrar alguma coisa, qualitativa ou quantitativa, num conjunto de indivíduos ou num indivíduo, tá? E se eu repetir esse registro várias vezes, a variação, se ela for pequenininha de uma vez com a outra, a variação for pequena, eu digo que a técnica é precisa. Se a variação for grande, eu digo que a técnica não é precisa. Então a precisão tem a ver com a variabilidade da resposta numa condição fixa, ou seja, tinha que dar tudo igual. Imagina uma balança, eu coloco lá 1 quilo, pego um negócio de 1 quilo e ponho na balança, ela mede lá 1 quilo. Aí eu pego de novo, ponho na balança, agora já deu 1,50 kg. Ponho de novo 1 quilo lá, agora deu 950 gramas. Essa variação, quando deveria dar tudo 1 quilo, vai indicar a precisão. Ela pode ser mais precisa ou menos precisa, conforme aumenta a variação. Tá? E exata? Exata é mais difícil, tem um pouco a ver com verdade, é um conceito mais difícil na ciência. Exata significa, ela está medindo com exatidão.
olha, aquilo que eu coloquei lá, tá? Aquele pacote que eu coloquei na balança, de fato pesava 1 quilo. E a balança me deu algo em torno de 1 quilo. Então ela é exata. Veja que uma balança pode ser precisa, mas não exata. Tá? Eu posso pegar 1 quilo, pôr na balança várias vezes e a balança vai me dar sempre o resultado de 500 gramas. Essa balança foi precisa, porque sempre ela deu 500 gramas. Mas ela não foi exata, porque ela marcava 500 gramas e o peso correto era 1 quilo. Então ela não é exata, ela é precisa apenas. Uma boa técnica ela tem que ser exata, precisa e fidedigna. Isso acontece na qualitativa e na quantitativa, certo? A ciência, gente, ela não é dividida pelas técnicas. Ela é esse processo contínuo de produção do conhecimento. Então veja, eu já mostrei isso para vocês. A ciência é baseada em evidências. Lembra que eu mostrei isso no começo? Isso, essas evidências são coletadas por técnicas. Os resultados podem ser de origem quantitativos ou qualitativos, seja como for, mas eles são as pistas que nós temos. Esta é a base empírica. Essa é a base empírica que você tem. Por isso que a ciência que você faz é empírica. Se ela não tiver essa base empírica, aí não é ciência. Pode chamar de outra coisa, certo? Um dos grandes problemas na colateralidade é subjetividade. Se você quiser, você vê o que você quer. Vai ter uma aula que eu vou mostrar isso, né? Agora eu só vou falar disso por enquanto. Uma forma de você resolver a subjetividade é usar o que a gente chama de estudo cego, duplo cego, por exemplo. O que é a subjetividade? Eu quero enxergar um negócio, eu enxergo. Se você fala para o indivíduo que essa droga tem um efeito X, ela faz tal coisa, e ele faz o estudo sabendo que é isso, inconscientemente, ele tem grande chance de ler os resultados e jogar para favorecer isso que ele quer. Tem N estudos provando isso, tá? Mostrando que esse é um fenômeno que acontece. É aquela história, você sai na rua, você vai comprar um carro amarelo. Aí você anda na rua e começa, nossa, mas como tem carro amarelo nessa cidade? Porque você está preocupado com aquilo, você foca naquilo, você acaba distorcendo a realidade que você está estudando. A realidade mesmo, você nunca vai pegar. Ela é sempre o que a gente entende, mas isso acontece. Tá? Então, para evitar isso, o duplo cego ajuda. Por exemplo, eu estou testando se um método de ensino é melhor que o outro. Eu aplico o método. Quando eu vou analisar os dados, é bom que eu não saiba aqueles dados de se eles são do grupo com a técnica que eu propus ou do grupo controle, o grupo que não tem a técnica que eu propus. Eu simplesmente analiso o conjunto de dados. Alguém sabe quais são os dados de um grupo, quais são os dados do outro, quais são os dados de um tratamento, quais são os dados do outro. Então, perceba, né? Você está analisando, mas você não sabe de onde veio. Porque se você sabe, a tendência sua é jogar para o lado que te interessa. Não que você faz isso conscientemente. Consentimento é caso de cadeia, não vamos discutir. Você faz isso inconscientemente, é um erro, é um viés dentro da pesquisa. Para evitar isso, você usa o duplo cego. Tá? Tem um trabalho, inclusive, que o indivíduo fez, e como o entrevistador é o que fazia a pergunta para as pessoas, ele sabia o objetivo da pesquisa, ele teve que fazer um outro estudo depois para contornar esse problema da subjetividade. Por quê? Quando você sabe o que você quer e você vai fazer a pergunta, pode ser que no jeito de fazer a pergunta você induza a resposta. E você mude detalhes, e isso é inconsciente. Então a metodologia científica ela bloqueia isso, para a gente confiar mais nos resultados. Tá? Portanto, não colete dados sabendo o que você espera deles. Tenta evitar. Olha, eu vou coletar os dados, então eu não estou sabendo isso daqui, de onde é, eu só vou coletar os dados. Quanto mais imparcial você for, melhor. Porque se existir um fenômeno biológico, um fenômeno físico, um fenômeno social, se existir de fato, isso vai aparecer nos resultados. Tá? Então isso é uma coisa para se pensar. Evite ao máximo que sua intenção veja o que você deseja ver. Né?
Você é levado a ver o que você quer. O problema, subjetividade. A pesquisa qualitativa, esse risco é maior. Porque a qualitativa, você tem mais interpretação das respostas. Não tem problema isso, tudo tem interpretação. Mas na qualitativa essa interpretação é maior. E se você não bloqueia isso, a chance de você provar o que você quer é muito grande. Por isso que algumas técnicas de estudo que a gente vê na área de humanas são complicadas. Né? Olha, eu entro dentro do meu sujeito, eu converso com ele, eu tenho que interagir sim, e você vai colocar tudo o que você quer na leitura que você faz desse mundo. Aí vai dar certo, óbvio que vai dar certo. Né? Então, a gente acaba interferindo na pesquisa, e isso é um problema sério. Vejo quais são as áreas que mais desenvolvem no mundo em termos de ciência e quais são as áreas que mais têm problemas no desenvolvimento dentro da ciência. Um dos elementos disso está ligado à flexibilidade com a abordagem subjetiva. Né? Sempre vai haver um grau de subjetividade, não tenha dúvida. Eu não acho que os dados são dados, eles determinam conclusão, nada disso. Daí já morreu há 300 anos atrás. O que eu estou dizendo é que o papel da percepção do autor, né, sobre os dados que ele analisa existe e ele tem que tomar cuidado com isso. A metodologia científica nos dá caminho para minimizar esse efeito. É isso que acontece. Você pode resolver com estudo duplo cego, como eu falei, né, e não analise os dados sabendo o que espera deles. Tente criar métodos para evitar esse tipo de coisa. Põe código, analisa o código, depois vai saber o que é aquilo, certo? Quanto mais imparcial você for, melhor. Isso é um dos preceitos da ciência. Tirar isso, você tirou ciência. Por isso tem um monte de coisa feita por aí hoje que não é ciência. É discurso subjetivo que o indivíduo simplesmente está corroborando aquilo que ele queria corroborar. Isso tem muito mais a ver com um discurso ideológico do que com ciência. Cuidado com isso. Max Planck, aquele físico famoso, ele disse, o cientista não é o mais honesto dos homens. Não. Pode ter o mais honesto que o cientista. Porém, a ciência dá ao cientista um alto prêmio para a honestidade. O que ele quer dizer com isso? Se você for honesto, você vai coletar os dados, vai fazer tudo certinho, e a conclusão que você obtiver, dificilmente ela vai ser derrubada. Se você começar a forçar a barra, você vai até concluir, vai até publicar, pode até publicar numa revista boa, mas aquilo tem vida curta. Tem conclusões que duram 100 anos, 200 anos. Tem conclusões que não duram nem o próprio ano que ela foi publicada. Ela sai hoje e é derrubada em seguida. Então veja, confia nisso e tenta fazer uma abordagem bem imparcial das coisas.